Olá, meu nome é Rafael, meu RGM é 22989609. Ok? Nesse capítulo, no capítulo 11, o Reinaldo Dias nos apresenta alguns problemas, nos traz alguns problemas, alguns desafios do direito, da sociologia do direito, enquanto ciência na modernidade. Então, basicamente, ele vai falar isso, sobre esses desafios da contemporaneidade, né, do direito enquanto ciência. Ele nos traz alguns, não são todos, e ele nos apresenta o direito, traz uma crítica velada, né, do time, pelo direito ser uma ciência, está condicionada à influência do momento histórico, e isso ele vai trazer na introdução, certo? Desse capítulo, ele nos traz essa introdução, dizendo que o direito enquanto ciência, e por ser uma ciência, já que ela possui método, ela sofre influência do todo, da sociedade, do momento, influência histórica do meio. Nós podemos ver isso nas revoluções, o quanto as revoluções que nos marcaram, a primeira e segunda revolução industrial, nos trouxeram avanços, nos trouxeram redirecionamento, e isso vai ao encontro, certo, do que o Reinaldo Dias nos apresenta em todo o capítulo 11 e especificamente nesse primeiro momento na introdução do capítulo, certo? Então ele fala que o direito é uma ciência e por ser uma ciência, novamente, friso, ela sofre influência do meio histórico. Há uma relação direta entre o direito, né, o direito e a sociedade, ela é estreita essa relação. Ele diz isso, ele menciona isso também na introdução do capítulo 11, que é uma relação muito estreita, muito tênue. Afinal de contas, por haver mudanças na sociedade, ou transformações, ou revoluções, como eu já frisei aqui, há necessidade de reorganização, de um alinhamento. O Guzmão fala isso. O Guzmão traz essa versão também. Ele diz que quando a sociedade sofre revoluções, certo? Ela precisa ser realinhada, ser readaptada. E isso é natural. E o direito, enquanto ciência, precisa dessa readaptação. O direito também, enquanto ciência, nos traz é necessário que ela nos traga explicações e soluções desses problemas sociais. Esse termo de sociedade data, alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que ela data lá do Homo habilis, em 2300 a.C., que o Homo habilis foi os primeiros carnívoros, e eles foram, que os sociólogos, que os estudiosos, que os historiadores, perdão, nos trazem na história, segundo vários historiadores, e eles foram os primeiros carnívoros, e para serem carnívoros, eles tinham que ir à caça, só que nem todo mundo podia ir a essa caça. Então, a partir do momento, mulheres grávidas, ou idosos, eles não tinham como caçar. E aí essas pessoas iam para a caça e traziam essa caça para o todo, para o conjunto, para as pessoas que ali ficavam. E esse foi, então, a primeira forma de sociedade estudada até então. Uma ideia de sociedade primitiva. O alimento como a primeira ideia de propriedade, de acordo com Massimilianos, na página 13 de 2001. Então, a partir daí surgiu a ideia de sociedade e a ideia de alimento como a primeira propriedade. Desde então, nos primórdios, ainda falando de primórdios, surgiu a ideia de tribo, e a partir daí surgiu a forma de a necessidade, de novo, a sociedade influenciando no direito. Surgiu a necessidade de uma organização de regras, de limites, afinal, cada um é de uma forma e a gente sabe bem disso. Então, a partir dessas necessidades foram sendo introduzidas o direito, as regras, com revoluções, com ideia tribal, com Revolução Francesa, Revolução Industrial. Antes, a nossa descendência do direito é um direito romano, que é desvinculado do direito religioso. A nossa vertente vem daí, a nossa semente do direito, certo? Com algumas ideias ali da Grécia, mas paulatinamente do direito romano. Então, a partir daí surgem essas necessidades. E alguns temas que ele vai falar
alguns desafios, alguns problemas que o Reynaldo Dias vai nos trazer, desses problemas é a corrupção, que sabemos nós, que é um tema super midiático, super contemporâneo, como ele mesmo diz no seu capítulo 11, certo? Também datam de origens remotas, iniciadas na nossa colonização. Nós somos descendentes de uma colonização totalmente equivocada, totalmente desproporcional, certo? O ministro Luiz Barroso, do STF, ele disse que naquela época da colonização não havia separação entre direito público e privado, certo? Fazenda do rei e a fazenda do reino. A partir daí havia uma disfunção entre o Estado se tornava mais importante do que a própria sociedade. E em terceiro lugar, não há cultura de todos, de o direito como um bem maior, sabe? Sempre havia aquela questão de impunidade, de paralelo de privilégios. Isso o ministro Luiz Barroso cita e vai ao encontro do que o Reynaldo Dias fala. O Reynaldo Dias critica totalmente essa corrupção, certo? Aí podemos citar mensalões, lava-jatos, impeachment, tudo isso influencia a sociedade, influencia o direito na busca por uma resposta o mais rápida possível, que não acompanha essa velocidade. É claro, a gente teve uma presidente impeachmentada recentemente, e isso nos causou drásticos problemas na economia. E assim, para dar uma resposta para a sociedade, houve alterações trazidas pela jurisprudência, como a da delação premiada, a progressão da pena caso devolva o dinheiro, dentre outras modificações. Então, é de suma importância o direito trazer essa resposta para a sociedade, porque é isso que a sociedade busca, principalmente agora na modernidade, que as pessoas estão muito mais familiarizadas, muito mais informadas, às vezes erroneamente, mas muito mais antenadas sobre esses temas, até porque a gente está com uma mídia disponível, certo? O outro problema, o outro desafio é o crime organizado. Ele também traz uma crítica. O autor, o Reynaldo Dias, traz uma crítica sobre essa proliferação do crime organizado por ausência do Estado. O Alexandre Moraes diz que o grande desafio no combate ao crime organizado é a necessidade dos poderes públicos investirem na cooperação policial e judiciária. Nós sabemos que isso é uma das variáveis, certo? O que nós podemos garantir e podemos confirmar é que o crime organizado existe. Nós sabemos que existe, a sociedade sabe que existe, a polícia sabe que existe, o judiciário sabe que existe, mas não há uma firmeza do Estado, ainda não há uma resposta como a sociedade gostaria, como a sociedade precisa que haja. Então, o Reynaldo Dias traz a crítica de que as pessoas se sujeitam a isso pela ausência do Estado. A cobrança de taxas, algumas organizações criminosas que podemos citar, o crime organizado, Jogo do Bicho, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, que, sabe, está no comando realmente, como diz a sigla, há muitos anos, e não há uma providência do Estado, que é quem conduz as leis, quem comanda as leis, quem impõe as leis, com isso, nessa relação, certo? Podemos citar também temas emergentes de políticas públicas, que vai ao encontro dessa crítica da falta de Estado, da ausência do Estado, da falta de competência do Estado para regulamentar ações de políticas públicas. Então, o Estado recorre a organizações não governamentais, como o caso da APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais do Bem-Estar, que promove o desenvolvimento de pessoas com deficiência, e podemos citar a Pastoral da Criança, que promove o desenvolvimento de crianças e mulheres grávidas. Mas falta muito ainda, mesmo o Estado assumindo essa incompetência, porque recorrer a outros órgãos é assumir a incompetência. Mesmo assim, ainda faltam muitas outras questões que estão muito midiáticas, que são muito atuais e que precisam ser regulamentadas, como a questão ambiental, como a questão do atendimento à população do idoso. Nossa população está ficando mais velha, não há medidas sociais com relação a isso. Temos a questão da bioética, da etiqueta, que são questões da rede, tudo isso impacta. Então é importante essa junção e essa resposta do direito, e aí o direito na representação da figura do Estado.
Então, o nosso amigo, meu amigo de grupo, Henrique, vai dar continuidade aos demais temas. Tchau, tchau!